e que atinge cerca de 5% da população mundial. 1% dessas pessoas não consegue se livrar do problema. A fonoaudióloga Leila Najib, coordenadora do Ambulatório de Fluência do Instituto Deolindo Couto, do UFRJ, vai falar sobre os tratamentos possíveis para quem é gago. O Daniel Barbosa é presidente da Associação Brasileira de Gagueira. Ele sabe muito bem pelo que passam as pessoas gagas e muita gente faz piada, debocha de quem sofre desse tipo de distúrbio. Nós vamos conversar com o Daniel sobre a gagueira e também sobre um documentário que ele está produzindo chamado A Voz do Gago. Apontada como alimento da alma, a meditação tem sido dita, né, pelos médicos e por quem faz como uma maneira da gente se livrar da agitação e da ansiedade provocados pelo estresse do dia a dia. É sobre a importância e as técnicas da meditação, a nossa conversa com Andréa Acioli, coordenadora do Centro de Meditação A Arte de Viver. Aplaudida por mais de 100 mil pessoas, está de volta ao Rio a peça Galileu Galilei. Pela primeira vez, uma mulher interpreta o papel do cientista italiano Galileu, Denise Fraga. Responsável pela descoberta do Sol como centro do universo, o astrônomo desagradou a igreja com essa descoberta. É sobre a peça Galileu Galilei, claro, que nós vamos conversar com a Denise Fraga. A música de hoje está a cargo dos meninos da banda Gems, os músicos Will Gordon e Gustavo Tibi. A banda está lançando o segundo CD, Tudo Nosso. Vamos conhecer essa história e a música dessa banda? Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vamos à gagueira. Leila, gagueira tem solução? Tem, com certeza. Gagueira é um distúrbio de fluência. Nós temos outros tipos de gagueira. Nós temos 3 tipos de gagueira. Um tipo psicogênico, que é um tipo de uma conversão, de uma causa como conversão emocional. E quem trata é o psicólogo, o psiquiatra. Um outro tipo que é a neurológica, de pessoas que não gaguejavam e após um acidente vascular, algo cerebral, um insulto cerebral, passa a ter gagueira. Mas a gagueira, que eu estou entendendo que é o nosso tema, chama-se gagueira do desenvolvimento e é a que acomete desde a infância as pessoas que sofrem com a gagueira, que muitas vezes são excluídas do mercado de trabalho ou têm alguma dificuldade. Então, essa gagueira chama-se gagueira do desenvolvimento e ela sim tem esse percentual altíssimo de 1% de toda a população como crônica e 5% das crianças que passam por ela. Então, olha só, um gago pós-AVC é uma coisa. O primeiro gago que você falou, como é mesmo? Psicogênico. Psicológico. Depois de um trauma? Sim, depois de um trauma, tá. Mas e não o é outro igual. nasce? Não, né? Todo mundo nasce falando normal ou não? Mas a gente tem... Esse gago de desenvolvimento. Quando é que se descobre? Quando é que começa? O cérebro já pode ter uma atividade diferente e uma anatomia diferente. Então é congênito. Exatamente, porque ela é genética, ela não é adquirida. Então, a grande maioria, mais de 80%, tem esse traço genético. E pode apresentar gagueira ou não. O cérebro já tem estruturas diferenciadas de tamanho de lado cerebral, de uso, de hipoativação, por exemplo, de funções cerebrais. E com o passar do tempo, isso pode não propriamente voltar a uma remissão do cérebro, mas a gagueira pode voltar a uma remissão, principalmente nas meninas. Os meninos é mais difícil, os meninos a gente tem um percentual muito maior. Então, o gênero masculino apresenta a gagueira e é muito mais propenso a permanecer na gagueira. E as meninas podem, a partir de um certo período da vida, terem uma remissão, por conta de diferenças cerebrais. E como é que se faz para ter essa remissão? Inicialmente, diário, tipo uma fisioterapia? Fonoaudiologia. Mas é como uma fisioterapia? Sim, Repetir? Não, a gente tem que fazer estímulos para que se diferencie, por exemplo, noções de leve e pesado, porque a criança, quando fala com gagueira, ela não tem essa noção de que ela está falando com gagueira. Alguns já começam a perceber, porque algumas pessoas já falam, infelizmente. E criança, na verdade, tem que brincar, né? Ela não tem que estar grilada com as coisas da vida, né?
Então, quanto mais As cedo... crianças também é cruel, né? Debocha Algumas do outras outro com crianças. muita facilidade. Sim, mas Leda, às Não vezes estou dizendo nem por começam... maldade, mas é natural da criança falar com a outra assim, do jeito que ela, né? O Se que ela for vê, gaga, né? Pela natureza, né? Mas às vezes começam com 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e pouco a gaguejar. Então, quanto mais cedo houver a terapêutica da fonoaudiologia com o especialista, mais cedo esse cérebro consegue essa remissão de fala para uma fluência. Criança começa a falar mesmo com quantos? Até esqueci. Ah, depende. Tem criança... Aos 2 anos ela já tem que estar falando bastante, Pois né? é. Mas 1 ano e pouco ela já está falando. Já está falando. Um ano, Então, com papai, 1 ano e pouco, mamãe. a família pode perceber. Pode perceber. O início da fala a pessoa já pode perceber. Aos 3 anos ela está falando frases inteiras maravilhosas, mas muito antes disso, quando ela começa a falar, 1 ano e pouco, ela já pode apresentar gagueira. A gente tem históricos de crianças que começaram a falar já gaguejando nesse início. E aí é mais fácil de cuidar, né? É mais fácil porque o cérebro é um período de grandes desenvolvimentos, né? Psicomotor, emocional, neurológico principalmente, linguístico, então social. Então é muito mais fácil do que numa pessoa adulta. Entretanto, uma pessoa adulta tem plenas condições de melhorar a sua fluência num grande percentual se mantiver uma terapêutica semanal. A gente tem uma média... Semanal? Semanal. Até pouca, né? Semanal. Se a pessoa tiver um interesse grande e conseguir se manter fazendo os exercícios, isso é uma coisa bem importante, assim, para uma resposta. Nos adultos, a gente tem um balizador de mais ou menos 1 ano e meio de começar um processo de alta. Por exemplo, semanalmente com a terapêutica fonoterapia. Como é que é a sua história, Daniel? História, eu entendo muito gaguejo. Desde criança? Desde criança. Eu tenho meu pai era gago, porque faleceu, e tenho tios que são gagos. Vou falar também que é uma coisa hereditária, né? Pode vir de família. A genética explica isso. E eu falo, até a minha faculdade, gagueira nunca foi problema para mim. Eu era sempre um cara falante, sempre fiz muitos amigos. Na minha escola, que era uma escola pequena, sempre eu era conhecido como Daniel, não como pessoa que gagueja. Então você escapou do bullying, né? Escapei do bullying. Que é uma vitória, né, também, a Eden, porque era tão comum, né? Inclusiva. Ela inclui, tinha muita gente que tem um problema outro tipo de problema, e eu tratava como igual. Então, até eu tive numa bolha, que para mim gagueira, eu era gago, mas nunca tive problema de ser gago. Mas você estava super protegido, porque você tinha tios gagos, pai gago, então era, em casa ficava meio normal, né? E no colégio... A gente tem amigos de rua, né? Então, ninguém botou, você é gago. Aí chegou, saindo da faculdade para mercado de trabalho, eu faço produção de cinema, enfim, trabalho muito com telefone, muito contato com as pessoas. Eu comecei as pessoas, amigos meus que trabalhavam comigo em curta-metragem, enfim, começaram a me apontar que eu era gago. E com isso eu fui perdendo chances, perdendo oportunidade, não tendo perspectiva de trabalho. Aí juntou trabalho, sem não ter dinheiro, na época sem namorado, sem nada. Então, assim, quase pirou, depressão. Né? Mas foi graças a... Escapou da depressão? Escapei, porque minha mãe me ajudou, indicando o grupo de apoio da Água Gagueira. Aí, quando eu fui no grupo de apoio, eu vi que eu não era sozinho, que eu tinha gente igual a mim, pessoas igual a mim, que tinham com o mesmo problema que eu, que não era coisa da minha cabeça, esse preconceito, esse julgamento, existia isso. Então isso para mim foi nossa, foi um alívio. Foi alívio. Aí a partir daí comecei a fazer pesquisa sobre gagueira, porque eu acho importante o seguinte, muitas pessoas que gaguejam têm medo de
assumir a gagueira. Me assumir por causa das brincadeiras, das comédias, enfim, do julgamento. Então, assim, não se assumem. E isso acaba tendo problema para a vida. E quando eu deixei de me achar coitadinho, o povo é contra mim porque eu sou gago, a gagueira me transforma, me faz tudo de mal para mim. Eu comecei a entender que eu sou único, ou seja, Daniel Barbosa, ou Daniel Gago, só tem um. Então, assim, só tem eu, né? Se daqui a 2 anos eu ligar para ela, ou eu sou Daniel que tive no Censura, ela vai lembrar. Não, você falar Daniel, produtor de cinema, nós já vai falar. Daniel, produtor, ela já sabe que é você. Não, às vezes não. Marcou. Pode ter outros. Não, tem outros Daniel Gago? Não. Tem, só tem você? Não. Matou essa. Eu preciso nem vai te ajudar até. Eu não preciso nem falar que eu sou produtor, falando Daniel que passa por censura, vai saber quem é. Exemplo, né? Assim, então, assim, eu comecei a gagueira pro lado bom. Então, eu sou, tipo que eu falo algumas vezes para a pessoa gagueira, eu falo, nós somos únicos. Então, tem que fazer gagueira pro lado bom, não pro lado ruim. Aí, foi aí que eu tive a ideia de fazer o documentário. Assim, eu trabalho com cinema. Então, o que eu posso fazer? Filme. E na pesquisa que eu fiz, eu vi que nas maioria dos programas de televisão, quando fala gagueira, chama fonoaudiólogo. Nada contra. Mas, sim, a fono fala o que é tratamento, como se faz e tal. Mas quem fala... Quem fala pelo gago é o gago. Né? Claro. Então, assim, por isso que a gente gostou de você ter vindo, porque faz sentido isso. Então, aí eu... E na pesquisa que eu fiz nas redes sociais, eu vi que as pessoas que gaguejam davam força uma a outra. Assim, iam lá falar, minha vida é inferno para gagueira, sou muito ruim, tá? Aí vinha outro, não, dava força. Falei, pô, então existe possibilidade de o gago falar, né? Eles querem falar. Aí eu achei absurdo de não ter pessoas gaguejas falando em programas. E falei, não, a gente tem que dar voz a gente. E aí você vai fazer, você fez o documentário, você eu já tô fazendo. fez? Não, Está fazendo, né? Você está olhando aquele sistema de... Estou tentando... Não gosto muito desse nome, porque eu acho complicado. O sistema de arrecadar dinheiro para conseguir fazer um projeto ou realizar um sonho. Né? Para até mais longo, mas é mais claro. Não é isso? E você já conseguiu vaquinha algum? Virtual, né? Já conseguiu algum? É um ótimo nome, né? Vaquinha virtual. Vaquinha virtual. Eu consegui em 3 anos... Pronto, eu vou falar assim agora. R$2.000, eu acho. Porque eu encontro muitas pessoas que gostam do projeto, mas não têm dinheiro. E quem tem dinheiro não gosta do projeto. Mas não é só do seu projeto também, não. Tem um monte de projeto aqui que ninguém não gosta. Mas o meu projeto tem uma coisa que... Teu projeto é único também. Na língua portuguesa. A língua portuguesa é sobre gagueira. Por enquanto, né? Então, agora, uma coisa interessante, a gente vai dar um endereço. Qual é o endereço para... www.avozdogago.com.br. A Voz do Gago, tudo junto. Tudo junto. avozdogago.com.br. Deixa eu falar uma coisa aqui, só com a Leila. O Nelson Gonçalves, cantor das antiguíssimas, vocês nem ouviram falar? Não, lógico. Já ouviram? O Nelson Gonçalves era gago. E ele nunca queixava cantando, né? Sim, Nelson Gonçalves não era só gago, ele era taquifêmico, ele falava rapidíssimo. Caramba, que é um outro transtorno de influência. Como é que é isso? Ele falava rapidíssimo e suprimia na fala. O taquifêmico, ele suprime sílabas e suprime palavras na fala. E às vezes escreve assim, taquifemia. Taquifemia? Tem um monte de taquifêmicos por aí, né? Tem. Eles falam, eles não entendem nada, né? Somente os jovens, né? Os muito jovens têm uma forma de falar muito própria, né? Engolir.
Suprimir sílabas, palavras. Engolir sílabas. Hein? Acontece muito, né, com a galera da nossa cidade, esse lance de engolir sílabas, fala rápido, É. cheio de gíria e acaba... De tanto escrever, cadê As você? mídias Cadê sociais. você, né? Por aí, de tanto eles acabam falando assim Sim. também. E tem sintomas iguais na escrita. Então, ele tinha esses dois sintomas, a gaquefemia, que é bastante comum até, e ele, na verdade, quem canta, quem tem gagueira e canta, é um outro sistema no cérebro que funciona. É a mesma coisa que se eu pedir para o Daniel agora sussurrar, ele não vai gaguejar se ele falar sussurrado. É o mesmo sistema, chama-se sistema lateral. Ele vai fazer um funcionamento diferente. Os inputs de fala são diferentes. É a mesma coisa que subir num palco, por exemplo, e interpretar um personagem. Tem atores que são Sim. gagos. É. Sim. Ou imitar um sotaque Quando regional. ele sobe no palco interpretar um personagem, ele faz sem gaguejar? Fala sem Faz. gaguejar. Eu tenho... Não, pode falar. Não, eu até tenho um filme lindo sobre isso, que é o Discurso do Rei, né? Sim. Ah, é lindo, tem razão, bem lembrado. Lindíssimo. E eu acho que, sei lá, eu sinto que acontece uma coisa com a nossa profissão, que a gente, quando você está com uma dor, às vezes você esquece dela no palco, assim, uma dor muito forte. E eu acho que deve ser o mesmo sistema, sei lá, você entra a adrenalina faz milagres, né? Você É um decora, outro né? barato, Vocês né? É mesmo. um outro barato que rola, né? Que acontece. Você entra num outro canal. Eu acho É, que a concentração num outro lugar já estabelece uma mudança qualquer. Você decora, né? Aí você Tem não- a possibilidade do decorar, Decorar. mas neurologicamente o que acontece, neurofisiologicamente, é um outro sinal Sistema. de fala, um outro sistema que funciona diferente do sistema para fala espontânea. Porque é uma fala decorada. Parece que está mais relacionado à concentração, né? Acho Sim, que quando mas- você está interpretando um personagem, você está concentrado como se Sim. você estivesse pensando na letra de uma canção ou em alguma outra coisa que você Sim, tivesse que é um interpretar. estímulo externo. Eu costumo, assim, não tem nada a ver, mas dá exemplo meu, assim, quando eu tô falando no telefone, às vezes, Daniel, você não tá gaguejando nada. Eu falei, não lembra, pelo amor de Deus. Aí eu gaguejo, porque assim, é o foco. Às vezes, eu não tô focado na gagueira. Aí quando fala, eu lembro que sou gagueiro. Aí eu fico preocupado em não gaguejar. Porque já que ele falou que eu não tô gaguejando. Mas eu acho que as palavras atraem mesmo. Pode ver, toda vez que o trânsito está bom, o taxista fala assim, "Ih, hoje não está engarrafado." Eu falo, pelo amor de Deus, não fala isso. Porque eu não sei, o trânsito acho que ouve e imediatamente engarrafa. A fila do banco, Deve né? ser isso. Você fala, a fila do lado tá menor. Fila, finge que não tem, não. Vai Eu sempre melhor. tive uma dúvida Mas aí- relacionada à gagueira. Se você falar devagar, por exemplo, você gagueja também ou é mais fluido? Não Se gaguejo, não você gaguejo. falar assim... Não gaguejo. Quando eu falo com... Eu tô num evento com ela, ela pede pra eu fazer, eu faço, eu não gaguejo. Então faz. Agora eu tô nervoso, ansioso, então assim, tudo isso é um... Agora já está calmo, você já conheceu a gente já falou do assunto. A primeira fala sempre é mais difícil que a segunda. Aí pensa em uma coisa que você pudesse falar. Como é que você fala para ele falar assim? Para ele decorar? Ele normalmente fala, né, para os meus alunos, ele fala para as pessoas que gaguejam num O evento. que você fala para as pessoas que gaguejam? Eu falo para elas se aceitarem, né? Eu acho que a gente... Porque tem muitas pessoas gaguejam que não aceitam ser gagos e não ficam com vergonha de ser gagos. E eu falo para elas assumirem que elas querem ficar boas logo. Então, eu acho que é a primeira passo que ela dá para mudar. a fluência é você ter conscientização da sua gagueira. É que você é apenas gago. Muita gente pensa que gagueira você é uma coisa ruim. Mas, por exemplo, hoje, se eu não fosse gago, eu não estaria aqui hoje. Né? Isso é verdade. Então, assim, então, a gagueira pode trazer coisas boas, para a gente saber usar ela, ter o ponto de vista dela. Mas fora para pessoas gaguejas, eu quero falar para pessoas que não são gagas.
Que pessoas que conhecem a pessoa que gagueja. Que julgam, Isso, que julgam, RH, que tem geralmente preconceito, que debocham. Nós somos apenas gagos, nós somos capazes de fazer tudo. Problemas temos. Temos atores gagos, nós temos, temos médicos gagos, temos engenheiro, advogados, professores. Sim. Anteontem, eu tenho um amigo meu que é professor, fez uma prova na UERJ, eu acho, e não passou na parte oral. Ele culpa a gagueira. Talvez não, mas enfim, é um grande, pra gente, é um grande pesadelo. Tudo é culpa da gagueira. Então, as pessoas que não gaguejam põem o nosso defeito maior na gagueira. E às vezes é o menor defeito. Eu acho que funciona essa coisa de se perdoar, sabe? Não se culpar. Porque eu me lembro que eu dei aula há 11 anos na faculdade. E uma das coisas que eu falava para os jornalistas candidatos, e todo mundo queria ser, houve um momento que todo mundo queria, há um momento ainda, que todo aluno de jornalismo quer ser apresentador. E aí tinha uns que tinham talento e outros não tinham. Tanto é que tem um monte de ex-aluno meu aí trabalhando brilhantemente. E tem uma parte que não trabalhou no vídeo, fez outra coisa. Eu dizia isso, que a primeira coisa que você tem que fazer quando você tropeça lendo uma notícia de telejornal é você se perdoar, porque se você não se perdoar, você vai gaguejar a notícia inteira, vai tropeçar inteirinha. Aí se você não fica desesperado, não fala, ai meu Deus, errei tudo, que vergonha e tal, você consegue levar o resto, porque tem o jornal inteiro na tua frente. O que acontece com a gente, pessoal, eu vejo E é uma coisa importante mesmo, você trabalhar você, né? Você aceitar você. O que eu vejo muito nas redes sociais, nos grupos de apoio, nos grupos do WhatsApp que tem, pessoas sofrendo antes. Pessoas sofrem antes, assim, eu vou ter que apresentar um trabalho daqui a um mês. Já fica sofrendo desde hoje. Então, assim... Mas é difícil também não sofrer. Né? Porque a pessoa fica ali, ai meu Deus, vou gaguejar, que inferno. Já é tenso ter que apresentar um trabalho. Mas por que sofre? Porque não se assume. Porque se ele chegar lá Vou dar um exemplo meu. Eu sempre que eu vou num evento e eu quero falar, sou muito falante, quando eu estou muito nervoso, eu falo assim, ó, gente, eu sou gago, então, se eu gaguejar, vou ter paciência. E depois disso, eu fico leve. Aí eu passo mesmo para os outros. E menos gago. Eu acho importante ele dizer que tem a gagueira, mas ele também dizer de todos os outros poderes que ele tem, né? Porque ele é isso, ele é aquilo, ele tem isso, ele tem essa pessoa do lado, ele tem... Então, eu acho que, assim, eles precisam dizer isso. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso liberta, né? Isso é importante para uma mudança. Mas eu acho que também tem, porque a população às vezes não sabe o quanto isso não mexe com cognição. Então, acho que é importante eles dizerem, olha, eu numa reunião, um engenheiro, um médico, um professor, diz, olha, eu tenho gagueira, mas eu tenho também, eu sou também, eu acho que isso é importante, porque a gagueira é um universo eu acho que de um tem universo maior, difundir, né? Que a gagueira não é uma doença mental, né? Ela é só uma gagueira. E deixar a outra pessoa falar, né? Eu acho que isso é muito importante, deixar a pessoa que gagueja falar. Isso quando é feito com criança pequena, de despressurizar mesmo esse tempo, de contar mentalmente até 2 para poder responder, muitas vezes melhora a disfluência tremendamente, quase que imediatamente. A criança se sente aguardada na sua fala. É impressionante, nos ambientes, principalmente, de falas que se atravessam, se atropelam, que é normal nos dias de hoje, né? Com o tempo que a gente tem, aguardar numa contagem mental até 2 para que se possa ter uma resposta. Inclusive, quando os pais estão conversando na frente da criança. Isso é um exercício importantíssimo. Como essa assim? espera. Aguarda até 2 como? Conta até 2 mentalmente para poder responder. Nossa, isso é muito bom, Isso teria né? feito tanta diferença na minha vida. Eu sempre fui muito hiperativo, assim, quando eu era pequeno. Eu adorava responder na hora, assim, era meio que automático pra mim. Inclusive, ainda é hoje, Não né? mudou muito, né? Você podia começar... Eu fiquei pensando aqui agora, acho que quando eu era pequeno, se meu pai fizesse isso comigo, que meu pai também é assim, também é super acelerado. Se todo mundo fizesse isso em casa, acho que ia ser todo mundo mais relax, cara. Você pode começar, você tá muito novo, né? Eu Quantos acho. anos você tem, Eu tenho 22, vou fazer 23 agora no final do ano. E você, Gustavo? Eu tenho 24.
Você pode então começar agora. Exatamente. Antes de responder. Ah, mas eu já, depois de grande, melhorei bastante Você em relação a isso. melhorei Assim. muito, Quando eu era sei como pequeno, é. era... Melhorei falava muito, respondia Você sempre na entendeu, hora. né, Gustavo? Lógico. Outra Ainda coisa- falta melhorar um pouco pela cara do Gustavo. O que é importante, além de contar, você não completar a frase. Se de repente você quer falar uma coisa, às vezes a pessoa tenta adivinhar e Ah, mas isso não é só com gago, não. sim, Né? mas a gente sofre muito com isso. Mas eu achei muito bom o que você falou, Leila, desse exercício de 2 minutos, porque eu sempre falo uma coisa que eu acho que a gente não aprende na escola, que a gente devia aprender. Uma das matérias que eu acho que a gente devia ter na escola é diálogo. Porque eu acho que a gente sofre de um mal que é, quando a pessoa está falando, a gente já está formulando o nosso contra-argumento. E muitas vezes a fala da pessoa, ela se contradiz no final. E a gente eu acho tão louco que a gente anda vivendo assim em mesas, as pessoas conversando. E eu acho que esse show de opinião que a internet provocou na gente, um exercício de opinião, o que acontece? Às vezes fala, e a pessoa, não. E aí, você acabou de falar, a pessoa vai falar, e ela começa a falar, e aí você fala, ué, mas não foi isso que eu disse? E as pessoas estão se contradizendo, muito mais por vaidade de externar suas opiniões, né, do que por raciocínio articulado. E eu achei ótimo esse exercício. Eu ia até quando você estava falando, Daniel, falar que assim, tem tanta gagueira de gente não gaga. Perfeito. Não é? Perfeito, Porque a gente, às Denise. vezes, a pessoa fica num rame-rame de vaidade de opiniões que dá muito mais impaciência do que ver um raciocínio articulado como o seu e com o seu problema, entendeu? E você não foi nada gago hoje. Então, eu fico vendo como que esse lugar dessa paciência com o que o outro está falando, isso talvez o que a gente tenha mais a aprender nisso que vocês estão propondo, a paciência de ouvir Mas o outro. tô achando que essa pressa atual também, né, de não completar a frase que ele falou, eu acho difícil. Eu completo um monte de frase. Não, e é uma pressa que vai... Com não gagos também. E é uma Porque a pressa gente que vai... fica, né? Não, eu acho que é uma pressa que o tempo que a gente vive hoje, assim, né, a minha geração, a deles, que são as mais novas, dos meus pais, dos meus avós, dos nossos avós, talvez não fosse tanto assim, mas é uma cobrança, um excesso de informação, é internet, é tudo circulando numa velocidade tão grande, tão acelerada, que gera também uma expectativa de resposta imediata, de você pensar rápido, de você dar resultados, quantidades, enfim, produtividade, e isso gera uma expectativa, uma ansiedade geral. Então, eu acho que a gente desaprende, como você falou, né, a ouvir o outro, a ouvir, a pensar, a refletir sobre aquilo, né, e de repente aceitar ou não uma opinião, mas primeiro ouvir, né, a gente desaprende um pouco isso. Acho que é um mal da nossa época, assim, um pouco. E eu vejo isso nos meus alunos, porque eu sou professora também, né, sou professora da PUC, e eu vejo nos meus alunos um pouco disso, às vezes o argumento que o professor traz em sala de aula, o aluno não está nem disposto a ouvir, ele já rebate antes de você terminar. Né? E é muito louco, porque ele tem acesso à informação na internet, que às vezes... Sim, porque ele não tem paciência de ouvir. Exatamente. Porque também ouvir virou uma coisa esquisitíssima, rara. Não é? Muito Ouvir. raro. Cada vez mais a gente está ficando surdo de verdade, assim, do outro. Eu acho isso um exercício bom de ator, né? O Fauzi Arabi, com quem eu trabalhei muito, ele falava assim, o nosso trabalho está no outro, na escuta, né? Sempre. O que te O faz jornalismo lembrar todo está o nisso. texto... Se não ouvir... exatamente. Imagina uma entrevista que claro. você não ouça. Assim, Não e quando pode o ficar outro boa, te né? provoca, né? Claro. Te traz o texto Que é que o você tem outro para que falar. vai te trazer o que você vai perguntar. É lógico. Mas isso precisa de exercício. Vou pensar muito nesses 2 minutos. Esses 2 Leila. segundos é a melhor coisa que tem, né? Esses 2 minutos, a gente Não, queria 2 dois minutos. segundos. 2 segundos. 2 minutos ninguém vai esperar. Eu tive uma paciente que veio a primeira vez para mim, de 20 anos, e aí depois a mãe falou para mim, na segunda sessão, falou, nossa, ela gostou muito de você, adorou a proposta, mas ela disse, mãe, ela fica esperando na hora que ela me faz uma pergunta, eu responder, e ela fica olhando para mim. Aí ela falou, mas o que você queria que ela fizesse? Eu queria que, no momento que eu não falasse, ela falasse alguma coisa, ela preenchesse isso com alguma coisa.
Você imagina? 20 ela anos, não está né? suportando o silêncio, a espera, né? Nem entre uma fala e outra. É dessa geração mesmo, de 20 anos. E tem Porque eles gagueira. estão acostumados. Os mais velhos também entornam a paciência da gente com isso. Porque a pessoa te manda um WhatsApp e um segundo depois ela fala assim, e aí? Como se você já tivesse tido tempo de responder. Então, eu te mando um e-mail, você nem abriu, nem chegou perto do computador, a pessoa já está. Não recebeu, não, no telefone. Como assim? Bastante. Não, tem uma pressa, uma agonia, Sim. que é geral. Nosso Mas tempo. isso também que você me falou me lembrou muito do surdo. Porque o doutor Jair de Castro, que é um otorrino muito importante, muito conceituado, e que vem aqui no Sem Censura de vez em quando falar sobre problemas da voz ou da surdez e tal, ele fala muito isso, que o surdo é muito... debocham do surdo, mais do que do cego, do que das outras pessoas ditas deficientes. Exatamente porque não identificam, não percebem, porque não param para pensar que isso pode ser uma possibilidade. Ele é surdo. Por isso que ele não te respondeu, entendeu? Não é? Aí debocha já de cara, já hostiliza, já repudia, sabe? As diferenças Por causa gerais, do né? tempo Mas- também. Porque sim. não, Mas quando, é diferente do quando cego, descobre, tem pena, mas do surdo, não. Mas quando descobre, respeita, geralmente. Eu acho que ele tem números, assim, Sim, de tudo que bem, os mas, surdos mas são muito... no caso, a Gagueira na maioria, quando melhora. Não, quando descobre, ri. Eu acho que o primeiro Você fala produto... comparando com surdo, Sim. quando descobrem a surdez, respeitam Daniel ou tem gritam, razão. né? Daniel tem Mas razão. gritam muito. Esse que é o problema. Assim, eu me lembro, a minha avó Gritam tinha muito com surdo. problemas de audição e ela ficava, não precisa ficar brava. Eu falei assim, eu não estou brava, eu só estou gritando. É sempre um problema que você... Porque você fala, o quê? Não! E a pessoa se sente já Agredida, agredida. claro. E é Porque verdade, você falar gritando com alguém também não é bom. Mas eu acho que o Não é primeiro legal, produto da mídia que abordou seriamente a questão da gagueira foi o Discurso do Rei, né? Acho que no mais, nós temos piadas, No mais, nós só temos piada. músicas... A única coisa Então, séria mesmo eu, foi... inclusive... Bom, vamos esperar a voz do Gago. Eu não, Porque inclusive o documentário peço... dele vai ser sério, não vai, Daniel? vai. Inclusive, peço para... Eu mandei e-mails para conhecidos meus que escreve para novela, para pôr para Gago. Porque com Gago você pode falar de bullying, de medo, de superação, de preconceito, de várias coisas. E não teve nenhum Que aceitou. personagem Gago que fala sobre esse tema no Brasil. de forma séria. Pois é, Só fica sério, aí o né? recado para os autores. Pois é, por favor. Vamos assistir um trechinho do A Voz do Gago? Não está pronto, mas temos 2 minutos e pouquinho para ver. Vamos? Acho que a palavra-chave para o Gago é confiança. A partir do momento que o Gago tem confiança, que ele se estabelece, entendeu? Acontece comigo. Eu estou falando da minha experiência própria. Pra mim mesmo, eu não sou gago, entendeu? Eu ponho isso em mim, que eu não sou gago. Eu trato normal. É um estorvo. É um grande problema. Porque limita, me impede de fazer algumas coisas. Essa coisa de você querer falar e a pessoa completar a frase, isso não existe, né? Né? Não completa a frase é minha. Então me espera eu falar. Entendeu? A frase é sua, não é? A frase é minha. Então eu vou falar. Agora você me espera, porque você não tem seu tempo, eu tenho o meu. E tudo isso eu falo. Não poder falar o que eu quero. Muitas vezes quando eu tenho que falar. Sabe, às vezes a situação pede que eu me exponha mais e eu não faço. E depois vem o remorso. Eu sou também gago porque eu tô tenso, mas quando eu começo a pegar intimidade com a pessoa, aí, pô, sai tudo normal. É muito difícil de eu ser gago, muito difícil. Isso é uma coisa diária, assim, isso é uma luta diária, né? Todo dia você sabe que você tem esse desafio aí para você cumprir, né?
é meio desgastante até, porque você está sempre numa certa luta, tentando vencer uma coisa que você não conhece, que você não controla. A gagueira, ela formou a minha personalidade também, porque é a diversidade, né? Eu precisei ir junto com ela e não contra ela. Ai, que Muito legal. bem, quando acabar o documentário, você vem lançar ele aqui. Com certeza. Tá certo? Vai ser prazeroso vir aqui. Tá certo. Pra gente também. É importante tocar nesse assunto mesmo, né? Muito. E eles não gaguejam porque querem, né? É. Isso é muito importante. E a gente tem que... Eu entendi tudo. Essa moça, então, arrebentou, né? Porque, claro que eu vou terminar menos frases alheias agora. Já que a frase é dela, né? Da outra pessoa. Eu vou tentar, mas não vou prometer também muito, não. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, no programa da TV Brasil.